Graça e paz para você que está me dando o privilégio e a oportunidade de entrar na sua casa através das suas redes sociais. Eu sou o Márcio Ribeiro, esse é o canal Notas de Encorajamento e esse é o desejo do meu coração, pregar a palavra através desse canal. E eu quero convidar você a se inscrever no canal. Você tem visto o vídeo aí nas suas redes sociais. Se inscreve no canal, deixa o seu like no vídeo. O YouTube, assim, ele recomenda esse vídeo para que outras pessoas possam assistir e possam ser abençoadas pela palavra que Deus tem ministrado no meu coração aqui, através de cada vídeo desse canal. Agora vamos para o vídeo. Eu quero, antes de entrar no assunto, agradecer a você que já está inscrito e que Deus esteja já falando com vocês todos aí, desde a hora que cada um de vocês acordou. Abra sua Bíblia, primeiro livro dos Reis, capítulo 2, do verso 1 ao 4. O tema dessa mensagem é escolha ser homem. Não tem nada a ver com masculinidade, não tem nada a ver com orientação sexual, tem a ver com caráter, tem a ver com posicionamento correto, tem a ver com integridade. Tem que explicar bem explicadinho para a gente não ter problemas no futuro. Agora vem comigo e vamos ler o texto. Quando estava chegando o dia da morte de Davi, ele deu conselhos ao seu filho Salomão, lembrando que aqui Salomão seria o seu sucessor. Davi disse: está chegando o dia da minha morte, portanto, seja corajoso e seja homem, e faça aquilo que o Senhor, seu Deus, manda. Obedeça a todas as suas leis e mandamentos, como estão escritos na lei de Moisés. Assim, você será bem-sucedido aonde quer que for e em tudo o que fizer. Se você obedecer ao Senhor Deus, Ele cumprirá a promessa que me fez. Ele me prometeu que os meus descendentes governariam Israel enquanto obedecessem cuidadosamente e fielmente aos seus mandamentos com todo o seu coração e com toda a sua alma. Além disso, bom, eu paro por aqui, porque aí já vai entrar no versículo 5. Então, só até o 4. Eu encerro no versículo 4 dizendo: se você obedecer ao Senhor Deus, Ele cumprirá a promessa que me fez. Ele me prometeu que os meus descendentes governariam Israel enquanto obedecessem cuidadosamente e fielmente aos seus mandamentos com todo o seu coração e com toda a sua alma. Vamos então meditar nessa palavra que Davi deu para Salomão. Primeiramente, Davi passou a ele algumas orientações. A mais importante de todas é ensinar o seu filho a se manter fiel nos caminhos do Senhor, porque assim ele seria abençoado em tudo que ele fizesse, onde quer que ele fosse. E eu digo a você que está me ouvindo aí, está vendo esse vídeo, que esse conselho ele é extremamente atual. Se nós, como pais, ensinarmos os nossos filhos no caminho do Senhor, e os nossos filhos obedecerem e se manterem fiéis e retos, eles assim serão abençoados, certo? Aqui nós vamos ver que é uma escolha. É diferente. Eu estou falando isso porque recentemente eu vi numa rede social uma postagem falando de pais posicionados, filhos incendiados. Há controvérsias. Sabe por que há controvérsias? Porque há uma escolha. Salomão, a gente vai ver na história que Salomão até se manteve posicionado. Mas no final da vida dele, quando ele se juntou lá com aquelas 1000 mulheres, e muitas delas eram idólatras, ele adotou os deuses delas, e por causa disso houve a divisão do reino de Israel. Aí no canal eu tenho cerca de 3 vídeos, nos quais eu fiz um estudo bíblico, falando sobre a história dos reis de Israel, e aí ali eu relato esse episódio. E eu estou tocando nesse assunto porque tem a ver com esse texto que nós lemos aí. Eu falei sobre a promessa que Deus fez a Davi, que não faltaria nunca
um descendente dele no trono. Aí a gente vê que por causa da infidelidade de Salomão no final da vida, a escolha errada que ele fez, o reino foi dividido. Mas Deus, quando fala para Salomão essa sentença, ele avisa ele que, por causa da promessa que ele fez a Davi, por amor que ele tem a Davi, ele pouparia o Salomão dessa divisão, mas aconteceria no reinado do seu filho Roboão. E, por causa da promessa que Deus fez a Davi, Roboão ficaria com uma pequena parte. E foi assim que aconteceu. As 12 tribos, das 12 tribos que formavam o reino de Israel, 10 se rebelaram, acompanharam Jeroboão. Jeroboão tomou o reino e se tornou rei de Israel. O reino ficou ao norte. E 2 tribos, Judá e Benjamim, ficaram com Roboão. Ao sul formaram o reino de Judá. Cumpriu-se essa promessa que Deus fez a Davi, essa mesma aí que Davi falou para Salomão, que não faltaria um descendente dele no trono, certo? E Davi, ele deu a dica para Salomão: mantenha-se fiel aos meus princípios, você vai ser abençoado em tudo que você fizer. E o reinado de Salomão verdadeiramente foi abençoado. Quando Deus ministrou ao meu coração esse título, Escolha Ser Homem, eu expliquei no começo do vídeo e vou repetir a explicação aqui. Não, aqui em nenhum momento Davi está falando sobre masculinidade de Salomão. Aqui em nenhum momento Davi está falando sobre orientação sexual de Salomão. Até pelo fato de Salomão ter escrito o livro de Cantares, no qual ele relata tantas coisas bonitas sobre a mulher dele, a gente vê que Salomão não tem dificuldade nenhuma com relação a essa questão da orientação sexual, da opção sexual, certo? E outra coisa, não é esse o foco da discussão. A gente tem que explicar bem explicado, porque infelizmente nas redes sociais tem muita gente mal intencionada que gosta de pegar falas isoladas para tentar deturpar e tentar colocar algo que a gente não falou. Então tem que ser tudo muito bem explicado. Quando Davi fala para Salomão, seja corajoso e seja homem, ele está dizendo, se posicione corretamente nas mais diversas situações da vida. E o seu posicionamento correto deve ser a fidelidade aos mandamentos do Senhor. Davi deixa isso bem claro nesses versículos que eu li aí. Ele fala bem claro, siga as leis de Moisés com integridade, com fidelidade, faça tudo certinho como Deus manda, que você vai ser abençoado. E é um conselho atual. Então, se você aí que está me vendo, se você for fiel às leis do Senhor, aos mandamentos do Senhor, você vai ser abençoado em tudo que você fizer. O salmista fala isso no Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita dia e noite, porque será como árvore plantada junto a ribeiros de água, dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Aí já está a afirmação, a reiteração dessa afirmação que Davi fez a Salomão. Jesus também fala, examine as Escrituras, porque nelas vocês vão ter vida eterna, elas que testificam de mim. Ele também avisa, vocês erram porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Ele já faz uma ampliação do discurso, porque os fariseus conheciam muito bem as Escrituras, de ponta a ponta, conheciam as leis de ponta a ponta, mas não conheciam o poder de Deus, não queriam ter o poder de Deus. E Jesus chama atenção para 2 coisas. Vocês erram porque não conhecem nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Então hoje nós somos chamados para esse conhecimento, não somente das Escrituras, porque elas nos ensinam acerca do que Deus quer que nós venhamos a fazer. Se vocês estão prestando atenção nesse vídeo, assim como em todos os vídeos anteriores, eu não faço nenhum tipo de colocação sobre essa ou aquela religião, essa ou aquela corrente filosófica. Esse não é o caso e eu jamais vou permitir esse tipo de debate no canal. Tem canais apropriados aí para isso. Quem gosta de debater teologia, filosofia, religião, tem um bocado de canal no YouTube aí que se dedica a isso. Esse não. Agora vem comigo aqui. Então, quando somos chamados a ler a palavra de Deus, somos chamados a conhecer a palavra de Deus, ali na palavra de Deus está tudo aquilo que o Senhor quer que nós venhamos a fazer, está tudo aquilo que o Senhor não quer que venhamos a fazer. Então tem todas as instruções. É isso que Davi está falando para Salomão, para ele se manter fiel
as leis de Moisés, os mandamentos, tudo certinho, porque ele vai ser abençoado. Há promessa de Deus na vida da gente, quando a gente é fiel aos seus mandamentos. Jesus também falou, busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Certo? Vem comigo aqui. Vamos meditar ainda nesse texto. Primeiro livro dos Reis, capítulo 2, do 1 ao 4, que nós lemos aqui. Então, somos chamados pelo Senhor, desde essa época e ainda nos dias de hoje, a mantermos a nossa fidelidade a tudo aquilo que o Senhor deixou claro para nós na sua palavra. Nós mantemos a nossa vida alicerçada no Senhor. Temos um texto também que Jesus fala sobre manter a nossa vida, nossa casa construída sobre a rocha, a nossa vida espiritual construída sobre a rocha. Sabe por quê? Porque construída sobre a rocha pode vir vento, vir tempestade, acontecer o que for, a casa não cai. Assim é a vida espiritual de quem tem ela alicerçada na rocha. A palavra de Deus, ela nos dá esse sustento. A palavra de Deus nos dá esse alicerce. E somado ao poder de Deus, como Jesus fala, nós temos a nossa casa espiritual inabalável. É isso que Davi está falando para Salomão. Para Salomão pedir ao Senhor sabedoria e discernimento. Salomão entendeu isso e foi o que ele pediu ao Senhor. Se vocês continuarem a ler esse mesmo livro aí, o primeiro livro dos Reis, vocês vão ver que Salomão entendeu a ordem de Davi, entendeu os conselhos de Davi e pediu ao Senhor sabedoria. Ele não quis ouro, não quis riqueza, não quis poder, não quis fome, quis sabedoria. E o Senhor acrescentou a ele sabedoria como nunca antes houve. A Bíblia nos fala sobre isso. E até hoje, quando se fala em sabedoria, todo mundo lembra de Salomão. Quando você fala da palavra sabedoria, todo mundo associa a Salomão. Ele entendeu o recado que Davi, seu pai, lhe deu. Ele entendeu os conselhos que Davi, seu pai, lhe deu. Uma pena que no final ele largou para lá e aí a vida dele desandou, como a gente vai ver. Se vocês continuarem a ler, vocês vão ver que no final, quando eu mencionei aí a questão da idolatria, aí o negócio começou a dar ruim. Mas ainda assim, por amor a Davi, pelo pacto que Deus fez com Davi, pela promessa que Deus fez a Davi, Salomão ainda foi poupado do desgosto de ver o reino dele dividido. Isso ficou para Roboão, que fez tudo que o Senhor reprovava e deu no que deu. Vocês podem acompanhar depois que vocês assistirem esse vídeo, entrar na playlist do canal e assistir. Tem 3 vídeos lá sobre a história dos reis de Israel, vai ficar bem fácil para vocês entenderem essa questão aí. O porquê da divisão do reino, o cumprimento da promessa de Davi, certo? Deus, ele deixa as coisas muito claras para nós. Então, a palavra dele está disponível para nós. Hoje, nós não precisamos ter alguém que venha interpretar a palavra de Deus para nós. Nós temos acesso a ela. Nós podemos pedir diretamente ao Senhor sabedoria e discernimento para entender a palavra. Aí você vai me dizer, mas então por que tem tanta gente que prega a palavra? Porque Jesus nos deu essa missão. Lembra que Jesus pegou os discípulos, reuniu, ide e pregai? Então nós estamos aqui cumprindo o ide de Jesus, pregando essa palavra, pedindo ao Senhor que nos dê sabedoria e discernimento para pregar essa palavra. E até o próprio Jesus também nos fala que o reino de Deus se cumprirá na terra, ele vai arrebatar o seu povo, quando todas as pessoas tiverem acesso à palavra. Depois que todo mundo conhecer a palavra de Deus, aí sim virá o fim. Certo? Então nós estamos aqui cumprindo o mandamento de Jesus, pregando a palavra, pedindo ao Senhor que nos dê essa sabedoria e esse discernimento, para que primeiramente ela se faça aplicável nas nossas próprias vidas, para que primeiramente ela abençoe as nossas próprias vidas. Então nós estamos aqui usando esse veículo de comunicação tão poderoso que é o YouTube, para poder cumprir o ID de Jesus. Tá? Não temos aqui nesse canal a intenção de sermos os donos da verdade, nunca será isso. Simplesmente nós estamos pregando a palavra. A palavra de Deus por si só, ela já é uma pregação. Você pode abri-la e lê-la.
Ah, mas por que eu tenho que estar na igreja? A igreja é o lugar no qual onde nós aprendemos a palavra de Deus junto com os nossos irmãos, onde nós cultuamos a Deus junto com os nossos irmãos, onde nós nos fortalecemos espiritualmente junto dos nossos irmãos, é onde nós louvamos ao Senhor, prestamos o nosso culto. Então é importante a estada na igreja, a frequência à igreja, a frequência aos cultos. É importante estarmos ali juntos, adorando o Senhor. Crescimento espiritual sendo buscado. Mas não é só na igreja que se busca crescimento espiritual. Não é só na igreja que se busca desenvolver a vida espiritual. Começa em casa. É em casa, quando a gente acorda, a gente ora, a gente busca o Senhor, a gente lê a palavra, a gente estuda a palavra. Começa tudo em casa. A igreja, ela complementa. A igreja, ela acrescenta. Certo? E essa missão, para quem é pai, ela é dada ao pai, ela é dada à mãe. Ensinar os filhos no temor do Senhor, ensinar os filhos na demonstração do Senhor. Se eles vão escolher seguir ou não, é decisão deles. Por isso que eu falei ainda há pouco aí sobre uma frase que eu vi nas redes sociais sobre pais posicionados, filhos incendiados, e eu falei que há controvérsias. Se você pegar a Bíblia, você vai encontrar que Samuel foi um pai posicionado, ele além de profeta, ele era juiz, ele era sacerdote. E os seus filhos não quiseram seguir seus conselhos. Por causa da rebeldia de seus filhos, o povo foi pedir rei. Foi encher a paciência de Samuel pedindo rei. Está lá no vídeo sobre a história dos reis de Israel. Começa tudo ali. Não era plano de Deus, de jeito nenhum, criar a monarquia. O governo de Deus já estava instituído, era o governo teocrático. Ele governava através daquele a quem ele colocava para conduzir o povo. Começou com Moisés, depois com Josué, enfim. Não era plano de Deus criar a monarquia, porque os outros povos já tinham. Ele não queria que o povo de Israel fosse igual aos outros povos, mas o povo quis ser igual aos outros povos, certo? E por causa do mau exemplo dos filhos de Samuel, e eles falaram isso para Samuel: seus filhos não seguem seu exemplo, nós não temos nada contra você, queremos um rei, ponto final. E Deus falou para Samuel: a rebeldia deles não é com você, é comigo. Então, quando nós falamos de pais posicionados, filhos incendiados, há controvérsias, é escolha. Salomão, ele foi incendiado pelo posicionamento de Davi. Ele foi incendiado, ele cumpriu, ele obedeceu, ele foi, caminhou legal. No final, ele fez a escolha errada de adorar os deuses estranhos das mulheres dele lá com as quais ele casou. 700 esposas, 300 concubinas. É só você continuar a ler esse mesmo livro aí, primeiro livro dos reis. Continua lendo, você vai ler toda a história do Salomão aí. Continua lendo, você vai ver tudo isso aí que eu estou falando. Então, por isso que eu faço a ressalva. É escolha. Sim, é escolha. Posicionamento. Certo? E também aí no canal, um dos últimos vídeos no qual eu falo sobre o rei Josias, foi o contrário. O rei Josias, ele foi incendiado não pelo posicionamento do seu pai, muito pelo contrário. Se você olhar lá, segundo o livro dos reis, capítulo 22, quando Josias foi despertado para servir o Senhor, não teve nada a ver com o pai dele. Se você olhar, o pai dele, Amon, fez o que o Senhor reprovava. Era tão ruim o bicho que não ficou nem 2 anos no poder. E antes do Amon, o pai do Amon, o Manassés, foi um dos reis mais cruéis de Judá, mais sanguinários, mais perversos. Só tomou vergonha na cara depois que foi preso. Aí resolveu adorar o Senhor, mas ele já tinha dado um mau exemplo para o filho dele. O filho dele seguiu o mau exemplo dele. Só que o Josias não seguiu o mau exemplo do Amon, seu pai. Pelo contrário. Então, por isso que eu falei do há controvérsias. Tudo é questão de escolha. Voltando a esse texto, caminhando então para o final dessa mensagem, dessa reflexão, eu quero dizer para você, quando Deus fala através de Davi, Deus fala para Salomão: seja corajoso, seja homem, posicione-se corretamente diante da minha palavra. Deus falando, posicione-se corretamente diante da minha palavra. Isso Deus está falando agora para você, Deus está falando para mim também. Seja forte, seja corajoso, seja íntegro, seja homem. Posicione-se corretamente diante da minha vontade. Posicione-se corretamente diante da minha palavra. Não importa o que o mundo diga.
sabe? Não importa se você vai perder seguidores nas suas redes sociais porque você se posicionou corretamente, conforme Deus quer que você se posicione, à luz da sua palavra. Não importa se você, de repente, vai perder alguns amigos, alguns relacionamentos, não importa. Mas se você se posicionar corretamente, conforme Deus quer, muitas coisas você vai ganhar, muitas coisas você vai ser abençoado. Aqueles que forem embora, verdadeiramente não são seus amigos. Aqueles que forem embora, se afastarem, verdadeiramente não são meus amigos. Porque se não aceitam o meu posicionamento correto, se não respeitam a minha fé, se não respeitam a minha crença, não podem ser meus amigos, certo? Porque veja você, preste atenção, estamos caminhando para o final. Nós estamos agora numa época que muita gente quer ser politicamente correto. Eu vou dar um exemplo. Eu sou evangélico, você sabe disso. Isso está na descrição do meu vídeo, da apresentação do canal. Isso está na descrição do próprio canal, certo? Então, se eu faço uma festa na minha casa e eu convido pessoas que não são evangélicas, que gostam de beber, eu não tenho por que colocar bebida alcoólica na minha casa para receber esses amigos. Não há necessidade de eu fazer isso, de eu colocar isso dentro da minha casa. Não há necessidade. Sabe por quê? Porque, ao contrário, as pessoas não querem saber se, de repente, eu vou numa festa delas e eu, tecnicamente, por ser um cristão, as pessoas continuam tocando sua vida normal. Então, o posicionamento que Davi fala para Salomão, seja forte, seja corajoso, seja homem, seja íntegro, seja reto, ele está simplesmente dizendo que o posicionamento correto que devemos adotar na nossa vida é aquele que Deus expressa na sua palavra. É aquele que Deus aponta, é aquele que Deus direciona. Não importa o que o mundo venha a achar. Quando eu me refiro a mundo, é sistema de valores. Nós não somos ET. Nós fazemos parte desse mesmo mundo aqui, desse mesmo planeta. Eu me refiro a mundo como sistema de valores. Então não me importa se, e não deve importar a você também, se você segue a palavra de Deus, se você segue os valores que estão pautados na palavra de Deus. Não importa se as pessoas vão achar errado ou diferente. Mas é isso que Deus está falando para Davi, através de Davi falando para Salomão, e está falando para nós também nesse vídeo, nesse dia, nesse momento que você estiver vendo aí. Eu não sei que horas que você vai ver esse vídeo, se vai ser de manhã, tarde, à noite, de madrugada, eu não sei. Mas a hora que você estiver vendo esse vídeo, você pode ter certeza que Deus vai estar falando com você. Deus vai estar falando ao seu coração através dessa palavra. Deus vai estar chamando você a esse posicionamento. Seja forte, seja corajoso, seja reto, seja íntegro, seja homem. Posicione-se corretamente diante das coisas. Posicione-se corretamente diante das pessoas. Não ceda só porque o mundo diz que você deve ceder. Não seja flexível demais só porque o mundo diz que você tem que ser flexível demais. Existem valores expressos e contidos na palavra de Deus que são inflexíveis, que são inegociáveis. Não se negocia com o pecado. Não se negocia com as coisas erradas. Se Deus diz não faça, não faça. Se Deus diz é errado, é errado. Se Deus diz que o salário do pecado é a morte, é porque o salário do pecado é a morte. Se Deus diz que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm, todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam, é porque é verdade. Se Deus diz que não podemos ser escravos do pecado, não podemos ser escravos do pecado. Só até aqui foi o que o Senhor ministrou meu coração, e eu repito então o tema dessa mensagem. Escolha ser homem. Bem, que Deus esteja falando poderosamente ao seu coração. Estendo mais uma vez o convite para que você se inscreva no canal. Ao se inscrever, clica no sininho, você vai receber as notificações. Deixa o seu like no vídeo, porque assim o YouTube recomenda esse vídeo para que outras pessoas possam ver. Indica o meu canal nos seus grupos, aí recomenda o meu canal nos seus grupos, nas suas redes sociais. Me ajuda a pregar essa palavra, me ajuda a fazer com que esse evangelho ele siga e essa palavra alcance as pessoas e as pessoas possam ser edificadas através dessa palavra. E eu agradeço a você que já está inscrito no canal e que Deus esteja abençoando a cada um de vocês. E que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê paz.